Eu sou HDR e como vocês sabem eu gosto muito de cinema e eu venho aqui todos os dias postando vídeos sobre filmes diferentes e as minhas melhores recomendações para vocês passarem o tempo de vocês da melhor maneira possível vendo filmes. E nesse vídeo não vai ser diferente com o filme A Ghost Story. Assim como para muitos a leitura ela é um ótimo meio de comunicação e um ótimo meio de transmitir mensagens, e o cinema não tá nem um pouco diferente disso. Inclusive muitos filmes atualmente têm muitas mensagens que eu gosto muito de vir aqui comentar com vocês. E nesse filme ele tá repleto de mensagens boas e narrativas perfeitas que vocês precisam conhecer. Esse filme pode ser facilmente confundido com um filme de terror justamente pelo seu trailer e pela sua capa também, que tem um fantasma, nada mais nada menos do que um fantasma. Mas ele tá longe de ser um filme de terror. Obviamente nesse vídeo eu vou contar a história desse filme, mas não se preocupa que não vai mudar a experiência do filme de vocês, até porque eu não vou falar detalhadamente o filme inteiro aqui. Logo no começo do filme, a gente já tem uma conversa entre o casal, que é o protagonista do filme, onde eles estão ali na casa, ali de boa, conversando, e a conversa que eles têm é que a protagonista, todas as vezes que ela deixa uma casa ou ela se muda, ela acaba deixando um pedaço dela dentro dessa casa, para caso algum dia ela volte, ainda tem um pedaço dela esperando por ela lá. Com certeza é uma mensagem muito diferente e que isso nos deixa com certo mistério, não só pra gente, mas principalmente pro marido dela, que literalmente ele fica com aquela coisa matutando dentro da cabeça dele e ele fica pensando muito naquilo por muito tempo. E logo no começo também a gente já percebe coisas bem diferentes entre o casal, que é muito comum, que todo relacionamento tem algum problema. E nesse não é nem um pouco diferente, até porque eles têm muito ruído de comunicação, tem muita diferença do que os dois querem. Um pode estar querendo uma coisa e o outro pode estar querendo outra coisa completamente diferente, e isso acaba afastando os dois em certos momentos, mas que não deixa eles atrapalhar o convívio deles como um casal dentro daquela casa. Logo no começo do filme a gente é apresentado a trama inteira do filme, que é a morte do protagonista. Ele morre literalmente no começo do filme, logo bem no comecinho mesmo, e isso já dá o desenrolar todo da história. A maneira mais inusitada de trazer ele de volta à vida, com certeza, foi tornando ele um fantasma, que, na minha opinião, com certeza fez toda a narrativa ser diferente dos demais filmes. Porque literalmente eles trouxeram o clássico fantasma que a gente já está acostumado, que é um lençol branco voador, que está ali parado e observando tudo. E uma das coisas que me deixou muito intrigado no começo desse filme, que logo no começo, quando ele literalmente morreu e ainda estava no hospital, foi apresentado para ele a possibilidade dele ir para o céu, ou seja, abriu aquela famosa porta branca, o túnel branco para o céu. E ele literalmente ignorou completamente aquilo e seguiu pelo caminho contrário, dando a entender que ele literalmente tinha alguma coisa para fazer na Terra, que ele não estava pronto ainda para sair desse lugar, que ele tinha alguma coisa que estava prendendo ele aqui. A partir desse ponto, então, o filme toma o ponto como o fantasma sendo observador de tudo. A gente fica refém do ponto de vista dele como forma de observador, e é uma coisa muito interessante de observar, porque ele literalmente está ali parado, apenas observando as coisas acontecerem ao redor dele. E logo, no primeiro momento, a gente já é apresentado também o luto da mulher, né? De como que ela tá lidando com isso, que é uma forma bem triste e solitária de certa maneira. Até porque ela tá sozinha. E também tem uma das cenas mais perturbadoras que pra mim nesse filme me incomoda muito, é a sensação da ansiedade dela, do nervosismo dela, de ela tá sofrendo com aquele luto, que ela literalmente devora uma torta inteira em uma cena inteira. Isso é uma assim, ó, de verdade, essa cena me comove demais e dá pra entender literalmente o que ela tá sentindo com a perda do protagonista. O curioso é que o filme não se prende apenas no luto que ela tá sentindo pela perda do marido, e sim no ponto de que o fantasma tem alguma coisa ali que tá deixando ele preso naquele lugar, que a gente tem que descobrir junto com ele o que ele tá fazendo lá, que faz com que ele esteja ainda preso naquele lugar. Um ponto curioso é que também na casa ao lado é possível a gente ver depois, né, que a gente já tem o nosso querido fantasma como protagonista. Naquela casa também tem um outro fantasma, só que diferentemente dá pra perceber que é um fantasma feminino, e ele já não sabe mais o que ele tá esperando. Já se passaram tanto tempo que ele tá dentro daquela casa, dentro daquele lugar, que aquele fantasma já perdeu como se fosse até a memória. Isso é uma coisa muito comovente que deixa aquela pulga atrás da orelha, pensando o que tá prendendo aquele fantasma ali também. Só que de certa maneira dá pra ver que esse fantasma vizinho ainda tem bastante esperança de que alguém ainda vai aparecer
porque ele literalmente está esperando por esse alguém que nem ele sabe mais quem é. A partir desse ponto a gente já percebe uma coisa diferente, que é a nossa protagonista, né, que na verdade, que é a mulher que estava de luto, ela literalmente decide tocar a vida dela, ou seja, se mudar e sair daquela casa, continuar a sua vida, mesmo depois de uma grande perda. E o que ela faz é literalmente o que ela comentou no começo do filme, que é deixar uma parte dela para trás para caso um dia ela volte e ela ainda vai ter uma parte dela esperando por ela, que é literalmente o que ela resolve fazer. Ela pega um pequeno bilhete e deixa em uma frestinha de um dos cômodos da casa. E nisso já começa aquela coisa matutar dentro da cabeça do fantasma. O que será que ela botou nesse bilhete? E a partir desse momento, por conta desse bilhete, a gente começa a perceber que o que está prendendo na casa, na verdade, não é a mulher. Até porque ela já saiu da casa, já foi embora, deixou tudo para trás e deixou ele para trás. Mas que na verdade está prendendo ele é muito a casa e sim o significado do que ela deixa para trás também. E dá para perceber bastante que ele é muito apegado a essa casa desde o primeiro momento do filme até outros momentos de flashback que são apresentados pra gente. Inclusive, um dos flashbacks também que é nos apresentado é de uma música muito melancólica que ele está escrevendo, que ele mostra para ela e é um momento muito comovente dentro do filme. E depois que ela vai embora da casa, então a gente é apresentado bem aqui de uma forma de quase um time-lapse, digamos assim, de outras pessoas que vieram morar dentro da casa, outras coisas que estão acontecendo dentro dessa casa, tanto os momentos vazios como famílias, com Natal e tudo mais, que são apresentados pra gente, mostrando a evolução que a casa continua seguindo essa história e ele continua preso naquele lugar. As mudanças continuam acontecendo e ele ali continua preso sem poder exercer poder algum ou literalmente nada. Só que conforme o tempo vai passando e a gente vai percebendo que realmente vai passando bastante tempo, ele começa a perceber que ele também tem algum poder, que ele começa a se soltar de certa maneira das amarras que estão prendendo ele. Até porque tem alguns momentos, como a gente já sabe, que acontece algumas coisas mais paranormais, digamos assim, que ele consegue, de certa maneira, interagir com os objetos dentro da casa. E depois dele descobrir que ele consegue interagir com esses objetos dentro da casa, ele consegue começar a ter um pouco mais de iniciativa e decide descobrir o que tem por trás da parede daquele bilhete que ela colocou por trás da parede. E uma das coisas mais marcantes desse filme é que conforme também o tempo vai passando e outras pessoas vão aparecendo dentro dessa casa, tem mais conversas acontecendo, que na verdade para mim é uma das conversas também mais marcantes do filme, que é uma conversa sobre não ser esquecido. É literalmente uma conversa muito profunda e muito longa, que de verdade vale muito a pena prestar atenção em cada momento dessa cena, porque é muito importante mesmo. A gente sabe o quanto é valioso o esforço que a gente faz para ser lembrado, para não ser esquecido, e essa conversa nos faz questionar até em que momento que a gente não vai se esquecer, até onde alguém vai lembrar da gente, que é literalmente o que faz jus aí, o que a mulher da casa estava fazendo, que é literalmente deixando um pedaço dela para ela ser lembrada, para ela se lembrar e ter um pedaço dela dentro da casa para sempre. Mas que na verdade por trás dessa conversa toda o que vale não é ser lembrado e sim o que tu faz para ti mesmo. Então sempre leve isso em consideração na hora que tu estiver fazendo alguma coisa. Faça por ti e não para ser lembrado. Isso é uma das coisas mais importantes que esse filme te mostra. Depois dessa conversa muito tocante, muito marcante, a gente já é apresentado de novo a mais um time-lapse, só que um pouco mais violento, com o caos e a casa literalmente abandonada, caindo dos troços. Nesse momento a gente é apresentado com a casa sendo destruída e a casa do lado também. Então vocês devem lembrar que eu comentei que tinha um fantasma na casa do lado. Pois é, ele volta de novo. E a conversa que eles têm é como se fosse a continuação daquela anterior, de que o fantasma do vizinho ainda tinha esperança de que alguém ia aparecer. Só que nesse momento a gente já percebe uma troca, uma diferença aí de sentido dele, que ele já não tem mais essa esperança, que ele já sabe que ninguém mais vai vir ali por ele, e ele literalmente está se libertando daquele lugar. E a partir desse momento ele consegue então se libertar e desaparecer junto com a casa que foi destruída. Diferentemente do nosso protagonista, que infelizmente ele ainda está preso naquele lugar, ele ainda se sente preso naquele terreno. E depois que a casa é destruída, a gente é apresentado para um futuro bem mais distante, onde naquele mesmo lugar já estão sendo construídos arranha-céus, uma cidade futurística, torres enormes, e ele tenta então acabar com tudo, só que não acaba sendo da maneira que a gente espera que acabe, que ele literalmente se matando. Ele se joga do prédio, só que em vez de ele literalmente morrer, ele acaba voltando no tempo antes mesmo das casas serem construídas, antes mesmo de toda a civilização, e ele
começa a engatinhar de novo, mostrando um pouco mais de time-lapse e histórias até chegar de novo aonde eles compraram a casa. E é muito interessante a gente conseguir observar isso, que ele é incapaz de literalmente conseguir e ter a vontade de conseguir fugir daquele lugar. Porque mesmo tentando depois de ter se jogado do arranha-céu, ele literalmente continua preso naquele lugar que ele pertence. E é muito louco a gente perceber que o fantasma, que na verdade é o homem que está morto, literalmente observa toda a história daquela casa, toda a história daquele lugar que ele está presente. E a gente consegue finalmente perceber o que está prendendo ele de fato naquele lugar, que é literalmente aquele simples papelzinho que deixa ele preso naquele lugar. Depois de literalmente de ter passado por tudo de novo, ter passado pelo luto dela, ela ter ido embora, ele finalmente toma a iniciativa e consegue de fato se libertar da sua jornada, que é tanto descobrir o que ele queria descobrir desde o começo do filme que foi nos apresentado, que é o mistério por trás do que está escrito nos papéis que ela tanto coloca dentro da parede, que é uma coisa que ficou matutando na cabeça dele desde o começo do filme. E isso pra mim me tocou demais, porque no momento que ele conseguiu pegar aquele papel e abrir depois de ter tirado de dentro da parede, ele simplesmente se sente libertado, só que diferentemente do fantasma do vizinho, que estava literalmente sem esperança e por isso ele acabou indo embora, ele conseguiu de fato se libertar das amarras que estava prendendo ele naquele lugar, só pelo simples fato de ter conseguido fazer o que ele queria. Uma das coisas que realmente faz a gente pensar muito nesse filme é não se prender ao passado e justamente também fazer o que a gente pode fazer agora e não deixar para ser feito depois. Porque se ele realmente tivesse feito isso antes, ou se ele não tivesse pensado demais no passado, pensado nesse problema dela, ele não teria ficado preso. E isso gerou uma tremenda consequência tanto para ele que ficou preso, quanto para a história e a narrativa do filme inteiro. É muito curioso ver como esse filme inteiro funciona. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui e achou interessante essa ideia desse filme, tenho certeza que vale muito a pena assistir. Infelizmente esse filme ainda não tem nenhum streaming, eu já procurei demais, ele já teve uma época na Netflix, mas hoje em dia ele não tá mais. Então realmente só baixando o filme para conseguir assistir essa obra de arte. E aproveita e comentem aqui embaixo se vocês acharam interessante esse filme da A24, se vocês têm vontade de assistir esse filme, porque de verdade é o meu filme favorito de todos os tempos. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal ainda se não for inscrito e não se esquece que tem vídeo novo aqui todos os dias sobre cinema. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!